Oi, olá, boa noite, boa noite. Gente, quem foi entrando, me avisa aqui, por favor. Estão me escutando? Vê se o microfone tá ok. O chat está liberado aí para quem quiser vir dar uma boa noite aí, dar um oi comigo. E me avisa, por favor, se vocês estão me escutando bem aí. E quem for entrando, vai dando uma boa noite, me fala aí a idade de vocês aí, que estão participando aqui do evento do Zero ao Investidor. Muito obrigada, já quero começar aqui agradecendo a participação de todo mundo. Sejam muito, muito bem-vindos. Eu sei que não é fácil aí tirar um tempo à noite aí, cheio de compromissos, então, obrigada aí vocês terem tirado esse tempo para estar aqui, para a gente participar desse evento. Prometo que eu vou tentar ao máximo fazer valer muito a pena, ser realmente essa hora super rentável aí do dia de vocês. Boa noite, boa noite. Então tá ok, som funcionando, imagem funcionando, estão vendo bem aqui, né? Vou tentando colocar alguns slides, colocar minha cara aqui falando, e horas eu vou colocar o slide com as maiores informações aqui. Eu sou a Luciana, para quem não me conhece aí, me apresentando, vou falar um pouquinho mais de mim. E eu sou fundadora da Financial Experts. Talvez alguns de vocês, né? Eu já tive aí com a turma do IFL, já pude falar aí com alguns, e hoje fiquei muito feliz de poder fazer esse evento específico aí para os membros do IFL, as membros do IFL, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu converso muito com a turma, né, com os diretores e tudo, e falando que os membros daí, tanto a gente tem alunos que formam aqui e vão para aí, e vice-versa, porque eu acho que são pessoas que estão fora da caixa, são meninos que já estão procurando aí, né, adolescentes, jovens, enfim, que já estão buscando alguma coisa muito diferenciada, que já estão com uma visão de mundo mais completa, e estão querendo um conhecimento a mais, então acho que tem tudo a ver com a proposta aqui da Financial, que eu vou explicar já um pouquinho aí para quem não conhece a Financial. Então, boa noite de novo para todos que estão entrando e bem-vindos aí ao evento do Zero Investidor. Coloquei aqui o Instagram da Financial, para quem não segue ainda e quiser seguir, é o @financial_oficial. Então, para respeitar aqui o horário, né, como eu falei que eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu vou começar aqui nossa apresentação. E, como eu falei, a Financial, né, é a instituição qual eu fundei aí há 4 anos atrás, que é uma escola focada em ensinar finanças para adolescentes e para jovens. É a primeira escola do Brasil que nasceu somente com esse propósito, assim, realmente é focado com um conteúdo completo de finanças, né? A gente está só começando, coloco alguns números aqui que podem parecer pequenos, algumas parcerias, mas que para mim já são muito relevantes, né? Já são uma vitória de ter conseguido. Hoje a gente tem mais de 300 alunos formados em algumas modalidades de curso. Os nossos alunos vêm por indicação, eu acho que esse é um número que mostra que quem faz, quem conhece a instituição, indica, irmãos, enfim. Então, acho que esse é um número muito relevante, eu sempre gosto de ressaltar. E a gente vem buscando parcerias com instituições financeiras, em alguns formatos aí diferentes, e a gente já formou aqui, tem umas fotinhas de formatura de alguns jovens, né, de alguns eventos que a gente faz, visitas técnicas dos membros aqui do curso. Então, a Financial é essa empresa aí focada em trazer temas de educação financeira, e por isso que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de finanças, e por isso que eu escolhi esse nome, né, do evento do Zero ao Investidor. Queria que vocês aproveitassem e comentassem aqui, só para eu saber quem que aí já investe, quem já tem algum dinheiro, qual que é o nível de conhecimento, né, em investimentos, mas a ideia aqui foi fazer um evento democrático, tanto para quem já sabe alguma coisa, conseguir agregar e ver alguns pontos ali que pode melhorar e alguns buracos para não cair, quanto quem ainda não investe, quer começar e acha o mercado financeiro complexo, acha aquelas siglas muito complicadas. Eu vou te mostrar aí que não tem nada disso, você tem toda a capacidade de entender os termos. Antes de começar, de fato, falar para o evento, eu vou pedir uns minutos para me apresentar, porque a minha história se conecta 100% com a história da Financial, que é essa empresa aí que está promovendo o evento e esse propósito de trazer esse tema de finanças aí, né? E aí, para começar isso, já falei meu nome, né? Eu sou a Luciana, e vou explicar como que as finanças entraram na minha vida, né? Eu tirei essa foto aqui, é uma foto bem antiga, como vocês podem ver, eu não sou tão nova assim, mas de fato essa aqui não sou eu. Onde que eu tô aqui nessa foto? Aqui na barriga, essa aqui é a minha mãe. Essa foto foi tirada em fevereiro de 1985 e eu nasci em abril, 2 meses depois de 85. E aqui é uma foto da formatura dela, e ela estava se formando em economia, né, na faculdade de economia. Então eu falo que meu primeiro contato foi o primeiro semestre que eu passei na barriga da minha mãe, que eu já tive
ali um semestre de economia. E se isso teve alguma repercussão, alguma influência nesse meu gosto por finanças, que ao longo da vida eu manifestei, eu não sei, mas hoje, como mãe, eu realmente acredito nessas energias e influências aí que a gente leva para a vida, né? Então, coloquei algumas fotos aqui aleatórias da minha infância, adolescência, e só para ilustrar, eu falo o seguinte, gente, eu, como vários de vocês aí, fui uma adolescente normal, passei a infância e tive várias oportunidades que a minha família pôde me proporcionar, então, fiz inglês, natação, esporte, estudei escola particular, tive tudo que eu posso dizer, assim, de uma boa formação que a minha família pôde me dar, mas eu não era a melhor aluna, mais interessada na escola, também não era pior, não perdia média, também não era destaque da turma, mas ao longo de toda a escola eu sempre me senti um pouco desmotivada, um pouco perdida. Por quê? Porque eu me sentia, várias matérias eu me sentia completamente burra, química, biologia, são matérias que eu tenho uma aversão, até hoje eu nunca consegui entender, aquilo ali para mim era grego, eu me sentia realmente mal com aquela matéria. E aí na hora de escolher a profissão, fui aquela questão vocacional, conselheiro vocacional, para tentar me ajudar. Basicamente, ela virou para mim e falou assim, aqui, Luciana, toma esses testes, olha, você está na média, você pode fazer qualquer curso que você escolher. Eu falei, me ajudou demais da conta, esse teste realmente mudou minha vida. E aí eu fui fazer administração, por quê? Porque administração é curso de quem não sabe o que quer fazer da vida, não sei se alguém aí se identificou, fez administração, mas fui eu fazer administração basicamente por esse motivo. E neste momento, quando eu entrei na administração do BMEC, realmente a minha vida mudou. As coisas mudaram e eu tive ali um clique e me descobri. Porque tudo começou a fazer sentido, eu adorava aquela matéria, eu me destacava, eu sentia que aquilo ali era para mim, eu queria saber mais. E, por exemplo, essa calculadora aqui, a 12C, que todo mundo, né, que já mexe com administração e economia, um símbolo de economista, eu adorava, achava aquilo máximo, eu queria usar o dia inteiro a calculadora, eu queria saber mais funções, comecei a procurar saber mais de mercado financeiro, no BMEC, na época, tinha uns computadores, assim, que tinha economática, sistemas que você poderia ver cotações de ações, eu ficava lá nos intervalos, eu não era uma nerd, não, gente, mas é porque realmente eu gostava do tema, me interessava e queria usar essas ferramentas. E aí, meu pai, né, vendo aquele interesse do tema, meu pai é engenheiro, tem uma construtora, até hoje tem, né, empresário aí no Brasil, e ele vendo aquele meu interesse pelo tema como um bom empresário que adora tomar risco, estava muitos anos na construção civil com péssimos resultados, né, a construção civil nos últimos anos teve um resultado melhor, mas na minha época de faculdade ele estava ali há muitos anos tomando pancada na área. E ele falou, Luciana, já que você está gostando muito desse negócio de ações, toma aqui, ó, 10 mil reais. 10 mil reais na época é alguma coisa perto de 50 mil reais hoje, né, se eu corrigisse. Então, deu como se fosse 50 mil reais na mão de uma adolescente ali no primeiro período da faculdade, que não sabia nada de coisa nenhuma, mas basicamente o interesse. E a frase dele foi, Luciana, aprende esse negócio de bolsa de valores aí, de ações, porque esse negócio diz que dá dinheiro, construção civil, que está muito complicado de ganhar dinheiro, então você vai arrumar um jeito de a gente ganhar dinheiro. E lá fui eu, na época não tinha esse tanto de curso, YouTube, enfim, acesso a esse tipo de informação. Então, o que eu consegui foi, na época, tinha um Banco Santander ali próximo, tinha uma mesa de ações e tinha um consultor ali. E ali eu passava as tardes acessando home broker, lendo reporte de ações, querendo entender um pouco mais do assunto, para poder montar e alocar esses 10 mil reais que ele tinha me dado na época. E aí eu montei uma carteira, escolhi, até hoje eu lembro exatamente os 5 papéis que eu escolhi e tal, porque eles tinham mais potencial de valorização lá pelos reportes. E aí, no primeiro mês, adivinha o que aconteceu? A minha carteira foi um estrondo, rendeu tipo 20% no mês. Meu pai ficou impressionado, chocado, falou, pronto, minha filha, você tem um dom para esse negócio, vou vender tudo, pegar todo o meu patrimônio, colocar na sua mão, nós vamos ficar ricos, você vai mexer com esse negócio aí, nós vamos saber. É claro que eu não sabia o que eu estava fazendo, claro que foi sorte de iniciante, logo depois a bolsa caiu um pouco, e aí os resultados não se mantiveram, eu fiquei super desconfortável com aquela situação, porque afinal eu nem sabia porque estava caindo de verdade ali no detalhe. Então, vendi o papel, entreguei para ele um resultado, ainda deu um resultado. E aí, mas eu vi naquele momento que realmente eu me interessava pelo tema e que eu gostaria de me aprofundar. E aí eu passei toda a minha carreira e tudo que eu busquei de conhecimento, informações e trabalhos, estágios e tal, na área. Trabalhei em fundos de investimento, banco, fiz pós, especialização fora, trabalhei em fundo de investimento em São Francisco, porque eu percebi que se eu quisesse mexer, se eu quisesse
pudesse investir, montar um fundo, trabalhar no mercado financeiro, eu precisava de muito mais conhecimento. E essas experiências foram fundamentais para mim, e realmente eu me identifiquei com várias delas. Em algum momento da vida, né, alguns anos depois, meu pai me chamou e falou: olha, minha filha, agora eu queria que você viesse trabalhar aqui na empresa, a construtora está crescendo, já está numa época melhor, e né, eu queria que você viesse agregar aqui. Afinal, o negócio é seu, né? Só tem eu e minha irmã, ele é o único sócio, então no final do dia o negócio é seu. E aí fui eu trabalhar no negócio familiar, lá passei mais de 12 anos. E posso falar, né? Não sei se alguém aí também tem empresa familiar e tiver essa oportunidade, mas foi a melhor experiência, o melhor MBA, o melhor curso que eu podia ter feito. É uma oportunidade muito grande, você está trabalhando que é seu, num nível de potencial de ter ali gestores do outro lado, participar de reuniões estratégicas, ver o nível de tomada de decisão, tá tomando decisões às vezes maiores e com mais importância do que você teria capacidade naquela época, mas assim eu fiquei lá vários anos, foi uma grande escola para mim. E depois de alguns anos, onde eu já era diretora, com cargo estável, a empresa realmente eu já tinha entregado um monte de resultado, ninguém mais me via ali como a filhinha do papai, que estava num cargo ali sem saber nada, realmente as pessoas já me respeitavam, porque eu tinha galgado e tinha trabalhado ali dentro da empresa, mas aí eis que eu resolvi tomar uma decisão que mudou minha vida em 180 graus. E aí, essa decisão veio exatamente no momento em que eu engravidei do meu primeiro filho, Santiago, que hoje tem quase 5 anos. E aí, o que me fez mudar de vida foi, minha pergunta que me questionou e me fez mudar e procurar um novo propósito foi: o que eu preciso que meu filho aprenda? O que eu gostaria que fizesse, qual conhecimento que vai fazer muita diferença na vida dele? E foi assim que surgiu a Financial Experts, toda essa história aí que se casa da minha história com a fundação da Financial, nesse momento de vida em que eu realmente quis criar algo com o propósito de levar esse conhecimento de finanças, algo que eu acho tão relevante, que eu tinha convivido e que eu via que várias pessoas não tinham acesso. Então, quando realmente eu engravidei, essa conexão veio, e aí um adentro aqui, né, para quem aí pensa em empreender, ou quer empreender, não são flores, né, e eu estava ali há 12 anos no cargo de uma empresa que já, né, média para grande, tinha toda uma estrutura de secretária, de funcionário, eu estava ali como diretora, eu tinha um salário bom, eu tinha PL no final do ano, eu tinha benefícios, no dia 5 do mês o salário caía, na minha conta, eu tinha tudo que eu precisava resolver, eu tinha uma equipe ali que me ajudava, né? Eu tinha uma equipe de marketing, uma equipe de secretária, enfim, de financeiro que resolvia as coisas, e resolvi empreender na cara e na coragem, escolher cor da tinta da parede, tirar a nota fiscal, ter que resolver um problema na prefeitura e não ter nenhuma estabilidade, garantia financeira, mas hoje, alguns anos depois, não é fácil, mas está aqui a Financial como resultado dessa decisão e posso falar que realmente eu sou muito feliz e não tenho a menor dúvida que eu tomei a melhor decisão que eu podia ter tomado, porque era um propósito, era alguma coisa que fazia muito sentido e ainda faz sentido para mim. E cada dia que eu faço evento e posso trazer esse tipo de conhecimento para as pessoas que eu tenho certeza que tem um impacto absurdo na vida delas, isso reafirma para mim essa certeza de ter feito a escolha certa. Então, hoje esse evento aí veio de toda essa história, veio da Financial e eu resolvi trazer aqui o máximo de conteúdo, o máximo de conhecimento, da forma mais simples que a gente puder falar do tema, para quem quiser realmente aprender a investir, poder investir seu dinheiro, e isso vai fazer muita diferença. Quais são essas 4 etapas para te levar do zero ao investidor? Vou separar em 4 etapas aqui para a gente começar falando como começar a poupar, e a importância de ter o dinheiro para conseguir poupar, onde você vai conseguir ganhar mais dinheiro, né? A partir de hoje, começando a investir, literalmente hoje ou amanhã, no horário útil. 3, quanto você pode ganhar ou perder, ou seja, quanto que é importante você estar na alocação correta. E, por último, eu separei um bônus, onde eu quero te mostrar alguns produtos, uma lista que eu vou liberar para vocês, para quem quiser realmente um passo a passo do começar a investir e com uma lista de produto para você já acessar seu banco e já ter uma métrica de referência de taxa. Agora,
vou ser sincera com vocês. Vou dar meu máximo, prometo não gastar muito mais aqui que 1 hora falando com vocês. Vou tentar passar o máximo de conhecimento, ser o mais didático. Mas não vai adiantar absolutamente nada se eu ficar falando muito aqui, vocês não anotarem, não colocarem em prática nada que eu fizer. Então, aqui a ideia é realmente que vocês virem a chave e eu vou dar uma capacidade, um outro nível de conhecimento para quem aí não tem nenhuma base, tudo, vocês já vão sair daqui realmente muito mais preparado com tudo que você precisa para começar a investir seu dinheiro. Mas conto com vocês aí, já pega um papel, caneta, nota do celular para poder fazer as anotações dos planos de ação que você já vai começar a mudar a partir de amanhã, beleza? Então, vamos lá, vou tentar cumprir aqui o meu cronograma com muita assiduidade. E aqui tem alguns dados, né, para a gente falar de investimentos e no Brasil hoje, né, alguns dados da Ambima, que são 36% apenas dos brasileiros investem, 26% dos brasileiros investem na poupança. Hoje, se alguém aqui investe na poupança, comenta para mim, não vai mais investir, vocês vão ver o quanto é ruim. E 84 milhões de brasileiros estão com dívida no cartão de crédito, que é a taxa de juros mais alta. Mas, sinceramente, ninguém aqui tinha que estar nessa estatística, e se está, deve mudar a partir de amanhã, porque todo mundo aqui tem um nível diferente, já está nesse evento, então já está dando um primeiro passo para mudar qualquer uma dessas situações. Então, primeiro, né, já que poucos brasileiros investem, e se alguém que não investe quer passar a investir, a gente tem que ir para a etapa 1, que é como começar a poupar, porque o que eu mais escuto é, Luciana, eu não consigo investir, eu gasto tudo, ou meu salário é muito baixo, eu só tenho estágio, ainda tenho um custo, será que já está na hora de eu começar a investir? E a resposta é sim. Para te mostrar isso, eu trouxe as 4 letras básicas de uma equação aqui da vida financeira de qualquer pessoa, independente da sua profissão. Tenho certeza que sua vida financeira se resume nessas 4 letras. Receita, gasto, saldo e investimento. Quando você ganha, menos que você gasta, é o que sobra para você investir. Então, se você quiser ter dinheiro para investir, por óbvio, a equação é simples. Eu vou começar falando simples, porque o simples muitas vezes precisa ser dito. Então, olha só que frase mais simples, se você não ouviu, agora você vai escutar, que é, se você quiser ter dinheiro para investir, gaste menos que você receba. Simples assim. É por assim que a gente começa a investir, é assim que você vai conseguir mudar a sua vida financeira. Não, Luciana, mas é muito difícil. Como que eu consigo poupar? Não consigo começar a investir. Então, agora eu vou te colocar uma frase aqui que nem é minha, do Warren Buffett, né? Que para quem não conhece, é um lendário investidor. E ele fala o seguinte, não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. E essa frase dele, gente, resume tudo. Todo mundo, às vezes, recebe 10 mil reais por mês, gasta tudo, fala, o que sobrar no final do mês, eu vou investir. Tá errado. E como que você vai colocar isso em prática? Vou te dar 2 dicas super simples. A primeira é, você tem que se pagar primeiro. Então, assim que entrou um dinheiro na sua conta, estágio, receita, mesada, o que for, entrou o dinheiro na sua conta, o primeiro pagamento é seu. Você vai emitir como se fosse um boleto e ele passa a ser o boleto mais importante. Mais importante que aluguel, mais importante que parcela de carro, do que qualquer outro, é esse valor que você vai se pagar. E aí, é claro que não precisa começar com um valor enorme e tal, mas você vai perceber que no final você vai ter vivido o mês normalmente e ao longo do tempo você vai ter poupado esse dinheiro. Então, é simples e o simples precisa ser dito e esse é o passo 1. Não tem ninguém que comece a investir sem ter poupado ou sobrado mais dinheiro. E aí, como que você melhora essa equação aqui para simplificar, né? Tem 2 jeitos. Ou eu vou aumentar minha receita, ou seja, vou trabalhar mais, arrumar outra fonte de receita. Pô, Luciana, não tenho tempo para isso. Ou eu vou ter que gastar menos, não tem outro jeito. Se você quiser fazer sobrar mais, você tem essas duas formas, né? E aí, mas se você quiser aumentar a sua receita e às vezes você não tem tempo, existe uma forma que é a 4ª fonte de renda, que é investimento. Se você nunca viu esses quadrantes aqui, né? Basicamente são as 4 fontes de renda que alguma pessoa pode ter. Então, eu posso ganhar como empregado, se eu estiver fechado em algum lugar, autônomo, né? Quando eu vou prestar algum serviço, dono, tem um negócio, põe pessoas para trabalhar para mim, ou investidor, coloca o dinheiro para trabalhar para mim. E a melhor notícia que eu tenho para te dar é que com investimento você não precisa de mais tempo. E aí, de novo, vou usar uma frase do Buffett, né, falando sobre investimentos, que é, se você não achar uma maneira de fazer dinheiro enquanto estiver dormindo, você vai trabalhar até morrer.
Então, o ponto dos investimentos é que ele vai te ajudar a aumentar a sua receita. E olha que incrível a mágica de quanto você consegue ganhar dormindo e não precisa de mais tempo para ganhar esse dinheiro. Se você começar hoje investindo apenas R$100 por mês, daqui 35 anos você vai ter um patrimônio de cerca de R$253 mil, e isso vai te gerar juros dormindo de cerca de R$1.772 todo mês. Se você conseguir colocar um pouquinho mais, R$300, no mesmo período de 35 anos, você já vai ter no final 759.500 aproximadamente, e você vai conseguir ganhar R$5.300 dormindo. E se você conseguir colocar R$500 todo mês, você já teria um patrimônio de mais de R$1.200.000, o que te geraria, depois de 35 anos, mais de R$8.800.000 de juros dormindo. Então, viu como você consegue, sim, ganhar mais receita dormindo no quadrante de investimento, mas para isso você precisa primeiro plantar e colocar esse dinheiro para trabalhar para você, com a dica simples de começar a poupar. Então, não tem como não começar por essa etapa. Se você já tem um dinheiro investido, se você colocar aportes, né, poupar regularmente, você vai aumentar o potencial e vai ter um patrimônio muito maior, muito mais rápido. E aí, você deve estar se perguntando, pô, Luciana, beleza, eu quero conseguir, já entendi como é que eu vou poupar. E aí, aonde que eu coloco esse dinheiro? Como que eu começo a investir? Abrir a conta no banco, mas eu não entendo bulhufas do que está lá. Então, para você falar de investimento, a primeira coisa que a gente tem que falar é, afinal, o que é investimento. E é muito simples, mas, de novo, simples precisa ser dito. Investimento é qualquer ativo, né? E aqui, no caso, nós estamos falando de ativos financeiros, que eu compro, que eu invisto, com o intuito de aumentar meu patrimônio. Com certeza que ninguém nunca ouviu um doido falar assim, nossa, meu sonho é comprar um negócio por 100 mil, daqui 2 anos valer 50 mil. Não existe. Ninguém investe com propósito, com a intenção de tirar menos daqui a um tempo, né? Você sempre investe com a intenção de aumentar seu patrimônio. E aí, às vezes, você vai entrar, né? Entra aí no seu aplicativo, vê esse tanto de sigla e fala, nossa, mas é muito complicado, eu não sei por onde que eu começo. Quem aí acha que investir é complicado? Quem aí já ouviu que é complicado, ou vê esse tanto de sigla e acha que é complicadíssimo isso aí? Comenta para mim aí, quem acha que investir é complicado. E eu vou te falar que investir não é complicado. Se você ouviu isso, você acha que investir é complicado, isso é uma mentira. Muitas pessoas do mercado financeiro, às vezes, falam de forma muito mais complexa, ou usam siglas e termos que não precisam ser falados dessa forma, simplesmente para parecer que é mais complicado. Gente, uma boa. Sinceramente, quem sabe do tema, quem conhece, quem quer te explicar, não precisa falar complicado. Não precisa falar complicado para parecer que é mais inteligente. Muitas vezes pessoas usam isso como estratégia para que você precise delas e ache que é complicado. E eu vou te mostrar aqui que investir não é complicado. Então, esquece esse tanto de sigla, aquela confusão, CDB, CI, blá, 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 blá. Decora. Se você não lembrar mais nada nesse tempo todo que eu vou te falar, grava esse slide aqui, que é fundamental, e ele já vai mudar a forma que você vai investir seu dinheiro. Que é, todas as siglas, todos os investimentos do mercado se dividem em 2 categorias. Se você entender essas categorias, você já está com meio caminho andado. Ou os produtos se enquadram na categoria de renda fixa, ou os investimentos se enquadram na categoria de renda variável. Então, todas aquelas siglas lá, esquece, lembra só dessas 2 aqui, RF e RV. E aí eu vou colocar aqui uma analogia que eu acho que vai te ajudar a entender e você nunca mais vai esquecer esse conceito aqui. Renda fixa é mais ou menos esse desenho dessa mulherzinha andando aqui, tá vendo? É um passeio no campo que a gente faz a análise da renda fixa. Então, o que você pode olhar? A hora que você olha aqui nesse caminho dessa mulher, eu vou até aumentar aqui a foto um pouco dela, para vocês verem, acho que está no máximo aqui, na verdade, né? Mas a foto aqui dessa imagem, para falar assim, esse caminho aqui, tem chance dessa mulher cair? Você acha que é arriscado? Qual que é o risco a probabilidade dela não chegar lá no final? Muito baixa. Então, igual a renda fixa. Por quê? O caminho é seguro, tem pouca chance de acontecer alguma coisa errada, você já sabe o que você vai esperar. Então, investimentos de renda fixa são esse passeio no campo porque você já tem previsibilidade e tem muito menos chance de acontecer algum imprevisto no caminho. Já investimentos de renda variável, a analogia que a gente escolheu aqui foi a escalada do Everest, que muito diferente daquele caminho, né? Quem conhece aí pessoas que foram para o Everest ou ouviu casos, se sabe que a escalada do Everest ela é muito mais complexa. Então, o Everest
tem muito mais chance de dar algum problema, tem muito mais chance de acontecer algum imprevisto, né? Tipo, pode morrer, pode perder um dedo, pode não chegar e tal. Mas, provavelmente, se a pessoa chegar, ela vai ter uma recompensa muito maior. E isso são os investimentos de renda variável. Então, eles têm um maior risco de dar errado, né? Podem dar certo ou dar errado. Se eles derem certo, pode ser que você seja muito mais feliz e pode ser que também você perca dinheiro, né? Não tem garantia. A palavra para renda variável não tem garantia. Investimentos de renda variável são investimentos que eu não sei quanto que eu vou ter de rentabilidade no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou daqui a um ano. Ou seja, diferente da renda fixa, eu não tenho a previsibilidade ou conhecimento da remuneração no ato do investimento. Beleza? Então, renda fixa e renda variável, você entendeu isso? Pronto. Simplesmente agora nós vamos pegar aquelas letras e jogar. Então, sempre que você vê um investimento CDB, título por poupança, debênture, LCI, LCA, renda fixa, menos arriscado. Ah, no outro lado, eu tenho criptoativo, ações, câmbio, imóvel, renda variável, mais arriscado. Pô, Luciana, mas imóvel, renda variável, tem algum aqui mais arriscado? Claro, dentro da renda fixa você vai ter variações de risco lá dentro. Renda variável, a mesma coisa. Mas, via de regra, entre essas duas categorias, você considera renda variável mais arriscada, por essa imprevisibilidade. E agora vamos falar um pouquinho mais desses produtos aí dentro da renda fixa, que talvez você vá se deparar aí no banco e tudo. Então, para explicar renda fixa, gente, toda vez que você for investir em renda fixa, nada mais é do que, em outras palavras, que você está emprestando o seu dinheiro para alguma instituição. Então, aqui eu separei meu slide, tá vendo? Por emissores. Então, bancos, empresa e governo. Então, se eu comprar um CDB ou investir num CDB, um LCI, ou colocar meu dinheiro na poupança, em outras palavras, eu estou emprestando meu dinheiro para aquele banco, seja o banco A, seja o banco B, tá? Então, esses são, a gente tem um risco de crédito, o risco desse cara aqui, do banco X, não me pagar. Na hora que eu invisto, por exemplo, num CDB, eu estou colocando aquele dinheiro porque eu acredito que aquele banco vai me dar, em contrapartida, uns juros pelo empréstimo que eu estou fazendo para ele ou pelo investimento que eu estou fazendo naquele banco. As debêntures são empréstimos à empresa. Então, uma empresa precisa de dinheiro, ela emite um título de dívida, né? Uma dívida que é uma debênture, e você, ao comprar uma debênture, na prática, você está investindo, emprestando dinheiro para aquela empresa. E aí tem debêntures de diversas empresas aí. E o título público, quando a gente compra os títulos públicos, a gente está, na prática, investindo o nosso dinheiro e emprestando o nosso dinheiro para o governo, que também precisa de dinheiro. De todos esses aqui, né, os títulos públicos são o mais seguro, porque os títulos públicos são os ativos livres de risco do país, porque o governo é considerado a instituição mais segura do que todas as demais, né? Claro que não quer dizer que você está aplicando um CDB, por exemplo, aqui no Brasil, de grandes bancos e tal, que também tem um nível de segurança extremamente alto. Então, mais ou menos, se a gente comparar a lógica de risco e retorno, né, que é uma base fundamental para a gente tomar qualquer decisão, então, dentro daquela escala dos títulos públicos, mais ou menos ficaria assim, né? Eu teria o governo como menos arriscado aqui, com menor risco, CDBs, né? E eu tenho CDBs de bancos mais arriscados, menos arriscados, né? E debêntures também, que são de empresas que geralmente pagam um retorno maior, porque elas também têm um risco maior. E quanto mais arriscada a empresa, essa régua aqui da escala de risco também vai aumentar, tá? Então, aqui é só para entender que dentro dessa escala de produtos aí também vai ter uma variação. E na hora que eu escolho, né, eu vejo, agora eu vou tentar te explicar aqui mais ou menos quanto que rende cada um desses produtos, porque você não vai entrar lá e vai ter, o CDB rende 10, o CDB rende 12. Pode ser que você encontre um CDB pagando 100% do CDI. E lembra que eu te falei que lá no final eu vou te mostrar se essa taxa está muito ou está pouco, e referências de quanto que deveria estar rendendo o seu CDB num bom banco, tá? Ou em bancos de primeira linha, ou em bancos com maior risco. Então, um CDB, por exemplo, está pagando 100% do CDI. O que é isso? Hoje, né, terça-feira, que a gente está falando, a Selic está em 13,25, significa que o CDI está em 13,15%. Então, quer dizer que o meu CDB hoje renderia 100% vezes 13,15. Estou falando isso porque amanhã tem decisão aí do Banco Central e a taxa deve cair 0,5. Então, isso aqui já não vai valer mais, vai render 100% do que tiver o CDI de amanhã e assim sucessivamente. Então, vai te render cerca de 13% ao ano ou
de 100% do CDI, que é muito próximo da Selic. Quem não sabe o que é CDI, basicamente você pode usar como taxa a Selic, tá? Uma debênture, por exemplo, da Unidas, que tem um rating AAA, muito importante olhar o nível de classificação de risco, né? Debênture é um título de dívida de empresa e as empresas geralmente são avaliadas por uma empresa de classificação de risco, Fitch, Standard & Poor's, então elas vão classificar e falar, olha, ela é alto risco, baixo risco, e aí a empresa vai pagar mais ou menos juros para isso. Então, por exemplo, debêntures são muito comuns pagarem IPCA mais 6,85. Luciana, o que é IPCA? Taxa de inflação, é o índice de inflação oficial do Brasil. Então, pegando uma referência do que aconteceu, né, em 2022, o IPCA foi de 5,79, pagaria então, o ano passado, essa debênture que teria pago 5,79 do IPCA, mais 6,85 dos juros que ela pagou, teria rendido um total de 12,64, então é isso que significa. E o Tesouro Selic, né, paga sempre taxa Selic, né, como eu comentei, também vai variar, mas hoje estaria em 13,25, mais alguns jurozinhos bem baixinho, rendendo próximo de 13,30% ao ano, tá? Todas essas rentabilidades aqui em cerca de um ano. Então, gente, quando você aplicar em renda fixa, normalmente você vai encontrar esses indexadores CDI, IPCA e Selic aí junto com ele, então é importante analisar para você entender quanto que está rendendo esses produtos. Então, esses são os principais produtos aí que você vai ter na renda fixa lembrando quais são os emissores e o nível de risco, né? Sempre de avaliar de quem que você está comprando a dívida ou onde você está investindo, você vai entender quanto que vai ter rendido. E agora vamos falar um pouquinho de renda variável, que são algumas opções um pouco mais arriscadas, né? Como a gente falou. Então, aqui tem algumas opções, né? Eu tenho ações, que são um pedacinho de uma empresa, eu tenho os imóveis, né? E aí eu posso comprar tanto imóvel físico via fundo imobiliário, coloquei aqui as duas opções. Criptoativos, né? Criptomoedas, bitcoins, NFTs entram nessa categoria de criptoativos, que são de todos aqui os mais voláteis dos de renda variável. Câmbio, né? Que é eu comprar alguma moeda, seja moeda física também, seja via algum outro ativo. E alternativos, que são categorias, né? Produtos de renda variável que eu posso comprar aí e comprar tipos, por exemplo, hoje em dia tem na moda, né? Carbono, urânio, cannabis, tem algumas teses que eu posso investir, que a gente põe numa categoria separado, que eles não são ações, não são imóveis, são os alternativos. E eu queria falar especificamente das ações, né, que são o principal investimento aí de renda variável, né, o maior mercado que a gente tem. E muita gente fala, poxa, mas não é arriscado a Bolsa de Valores? Vale a pena investir em ações? Será que eu consigo investir em ações? Qual que é a melhor forma? E aí eu queria te falar que tem basicamente 3 formas de você investir em ações. Se você tem mais segurança ou não, cada uma vai ter sua vantagem e desvantagem. A primeira forma para você investir em ações é a compra direta. O que significa isso? Eu escolho o ativo que eu quero. Aqui eu botei uma logozinha só para remeter Vale ou Magalu. Eu escolho as ações, uma empresa, quantas empresas eu quiser, e eu compro aquelas ações. Como que eu faço isso? Pela corretora, pelo aplicativo do Home Broker. Vou lá, coloco o ticker, né, o código da empresa, e compro a quantidade de ações que eu quiser, e aí eu monto a carteira, igual eu fiz lá com meu pai, que eu quiser, com a percentual que eu quiser. Essa opção tem algumas vantagens, por exemplo, de tributo, que eu posso vender até R$20 mil por mês e não pagar imposto. Eu tenho muito mais liberdade de escolher o que eu quero. Mas, poxa, será que você vai ter o conhecimento técnico para comprar e montar a carteira ideal dentro da correlação? Será que você vai saber que horas você deve comprar e vender? O mercado de ações é extremamente volátil, o dia inteiro tem notícias. Será que você vai ser médico e ter outra carreira e vai conseguir atuar nisso? Então, se você não se sente seguro, você pode comprar, participar do mercado de ações via fundo de investimentos. Os fundos de investimentos são uma maneira muito fácil e todo mundo consegue acessar, inclusive menor de idade, que não precisa ter home broker. São os FIAs, né? Fundo de investimento em ações. E aí, os FIAs nada mais são, para quem não sabe o que são fundos de investimento, eles vão ser um meio, tipo um condomínio, que tem um gestor ali, que é o cara que faz as escolhas. Então, você coloca o seu dinheiro, escolhe o fundo, tem vários gestores, e esse cara vai ser o responsável por escolher se ele está comprando Vale, Petrobras, que dia que ele vende, qual a quantidade que ele vai colocar na carteira, respeitando várias regras. E existe toda uma estrutura jurídica de administradores, de gestores, de auditores, para garantir que aquele fundo é um meio que você possa investir de forma segura.
Então, fundo de investimento, coloquei aqui 2 exemplos, não são recomendações, tá? Mas tipo Ibiúna, Ix, enfim, tem várias assets aí que são casas que você poderia escolher para investir seu dinheiro, escolher um fundo de investimento. E uma terceira maneira, que é mais recente aqui no Brasil, que são as ETFs. Você vai também comprar como via home broker, como primeira maneira, né? E você simplesmente vai comprar índices. Então, o Ibovespa, por exemplo, quando a gente fala bolsa subiu, bolsa caiu, nós estamos falando do índice Ibovespa, que é o principal índice da bolsa brasileira. E se eu quiser comprar exatamente aquela variação, eu compro um ETF que chama, por exemplo, BOVA11. Ele simplesmente replica, ele é uma cópia da cesta ali das ações, então eu vou conseguir investir muito melhor nele. Eu coloquei aqui alguns outros, né? Hash 11 e VVB 11, que são outras formas. O ETF são índices são cestas. Então, eu posso comprar uma cesta de bolsa americana, de as principais ações americanas, por exemplo, replicando o S&P, que é o índice principal da bolsa lá, que é esse VVB 11. Eu posso comprar um índice que replica, ou compro uma cesta de criptomoedas, esse, por exemplo, é o Hash 11. Posso comprar uma cesta de ouro, índice de empresas pequenas, que é o Small 11. Então, tem vários índices que eu posso comprar, né, via ETF. Então, ao comprar uma ETF, eu tenho a vantagem de estar com pouco dinheiro, diversificando e comprando uma cópia, né, um espelho de algum índice dentro de alguma tese que eu acredito. Eu acredito em Bolsa Brasileira, vou comprar o Ibovespa, que aí tem as principais empresas lá, e assim por diante. Então, aqui no meu gráfico dá para ver um pouquinho a diferença, né? Se eu tivesse optado por comprar, por exemplo, Petrobras, nesse período aqui, o papel foi muito bem, muito melhor do que o BOVA11, que é esse verdinho que está aqui no meio, que replica a bolsa inteira, né? São as principais ações lá, replica o índice Bovespa, que são as principais ações, é uma média ali de 80 empresas. O XFIX é um índice de fundo imobiliário, então eu quero comprar fundo imobiliário, não sei qual. Eu quero comprar imóveis, então eu compro o IFIX, que é um índice dos fundos imobiliários, que também é uma média de vários fundos imobiliários. Tá vendo que eles andam razoavelmente próximos, né? O Ibovespa e o IFIX, o BOVA11 e o IFIX. Já o Hash 11, que é o de criptoativos, né, que a gente falou, que é o índice ali que pega as moedas, olha para você ver, tem época que ele bombou, foi muito acima, mas de forma geral, ele foi muito pior o desempenho dele. Então, realmente faz muita diferença. Você tem que escolher qual a melhor estratégia para você escolher aqui esses ativos e acessar o mercado de ações, o mercado de fundos, bolsa e os ativos de renda variável que você realmente escolher. E aí, escolher bem, escolher mal, quanto que pode dar de diferença isso, né? Você viu ali num gráfico uma prévia que realmente pode fazer bastante diferença, né? Uns ativos sobem muito mais do que outro. E agora eu quero te mostrar quanto de dinheiro. A gente agora vai falar em dinheiro, quanto que um pode ser bem melhor que o outro. Antes de mais nada, né, eu pulei lá a poupança de propósito, porque se você tem dinheiro na poupança, eu quero, por favor, te pedir para tirar, falar com sua mãe, com sua avó, com quem tiver, tira o dinheiro da poupança. Todo mundo que tem dinheiro na poupança muitas vezes responde: por que você tem dinheiro na poupança? Porque é mais seguro, você acabou de ver lá em cima nos produtos de renda fixa, que ele não é mais seguro, você tem uma poupança, o CDB do mesmo banco, eles têm exatamente o mesmo risco, e um título público tem menos risco que a poupança, então ele não é mais seguro que a poupança. E o segundo, as pessoas respondem: é mais fácil de resgatar. Mentira, se você tem um aplicativo do banco, acesso ao banco, você também vai conseguir resgatar vários produtos de renda fixa com o mesmo nível de disponibilidade. Eu também vou te mostrar lá na parte do bônus uma lista de produtos que são adequados, que você consegue resgatar de imediato para poder colocar o seu dinheiro. Então, não existe motivo para você deixar seu dinheiro na poupança, só uma conta básica aqui que eu fiz, você deixando, né, em um ano a poupança rende cerca de 4,68% a menos, aqui já líquido de imposto de renda, tá? Do que um CDB pagando 100% do CDI. Isso aqui é um caso de uma aluna nossa que mandou um print, ela no meio da aula viu a rentabilidade da poupança comparada com o CDB, títulos públicos, ficou desesperada, porque ela sabia que a mãe tinha um dinheiro que ela tinha dado da avó de 100 mil reais, que estava na poupança há muitos anos. Então ela desesperou e falou: mãe, tira meu dinheiro agora, estou perdendo muito dinheiro. Eu quis pôr o print aqui para mostrar que realmente o conhecimento pode te ajudar, ou então a falta de conhecimento pode custar muito caro, né? Então, olha isso. Os 100 mil dela lá da avó, em um ano, ela está perdendo cerca de 4 mil.
106 mil contra 110 mil do CDB. Desculpa. Já, se eu fizer, você pode falar 1 ano, nem achei muito, Luciana, 4 mil. Aí eu resolvi, claro, né, porque eu gosto de números, fazer essa projeção em 20 anos e olha isso, olha a diferença. Na poupança, ela teria cerca de 331 mil e no CDB ela teria mais de 780 mil. Detalhe, sem nenhum risco a mais, sem nenhum trabalho a mais, à toa, simplesmente por falta de conhecimento. Então, espero que vocês tirem o dinheiro da poupança. Aqui um outro caso de aluno nosso que chegou aqui e estava cometendo um outro erro grave, que era colocar 100% do dinheiro dele em renda variável, especificamente em Bitcoin, que na época estava bombando. E ele falou, Luciano, eu quero muito ter um dinheiro para viajar para a Europa com a minha namorada e tal. E eu coloquei tudo em Bitcoin. E aí ele ganhava, né? Ele tinha uma bolsa de estágio de R$ 1.100, ele já tinha um dinheiro lá em Bitcoin, e ele conseguia, começou a poupar um pouquinho todo mês para colocar lá. E aí eu falei, poxa, não deixa todo o seu dinheiro lá e tal, não vai ser bom, mas ele, a princípio, não me ouviu. Mas depois ele acabou ajustando e com ele, a organização financeira que ele fez, esse ajuste de começar a poupar, que eu te falei aqui, é só aplicar, conseguiu poupar R$300 por mês, antes ele não poupava, planejou a viagem para a Europa e alterou a alocação da carteira, que não estava adequada, estava 100% em Bitcoin, ele colocou em outros papéis. E olha só, se ele não tivesse feito o curso, não tivesse me ouvido, ele chegou aqui com 7 mil, eu falei para ele não colocar o dinheiro todo, ele resolveu deixar. Ele chegou a mais de 13 mil, e ele falou assim, poxa, Luciana, você não sabe nada, Bitcoin é a onda do momento e tal. E hoje, se ele tivesse deixado lá, ele teria, isso aqui nem está atualizado, ele já teria menos de R$3.000, aqui está R$3.500. Então, erro típico, achar que o ativo da moda, colocar 100% do seu dinheiro em um ativo extremamente volátil de renda variável, isso não é uma estratégia. E uma outra demonstração de quanto dinheiro você pode estar perdendo, né? Então, eu ponho R$1 milhão, a poupança, vocês já viram que é péssima, então vou colocar no Tesouro Direto, tudo, 8.800.000, beleza. Mas talvez, se você tivesse planejado uma estratégia adequada, dentro do seu objetivo, dentro do prazo que você poderia manter aquela carteira, você poderia adicionar um pouco de risco, colocar outros investimentos que poderiam aumentar essa sua rentabilidade. Então, uma diferença, por exemplo, do Tesouro Selic, que é um bom investimento, né, que paga ali do Tesouro, dos títulos públicos, estaria dando 8.800, e uma carteira diversificada você teria mais de 11 milhões de reais. Por quê? Porque você aprendeu os produtos de investimento e soube alocar de forma adequada para o seu perfil. Com isso, você consegue, obviamente, diminuir o risco e otimizar o retorno disso. Então, isso eu quero mostrar para vocês que essa frase aqui eu acho que resume tudo o que é. Investir é para todos, mas não está para todos. Por que eu coloquei essa frase aqui? Para mostrar para vocês que por que as pessoas continuam vendendo poupança? Por que talvez você não está com a carteira diversificada mais adequada para você? Por que hoje você ainda não teve esse nível de conhecimento aí de investimentos que você precisa? Porque investir vai estar na mão de todo mundo precisa investir o dinheiro. Investir é um meio que a gente tem para aumentar o nosso patrimônio sem trabalhar, como vocês já viram aqui, a capacidade, né, exponencial ao longo dos anos que a gente tem quando a gente investe o nosso dinheiro. Mas, gente, verdade seja dita, a ignorância paga a conta. Então, muitos entes da indústria financeira precisam de gente que não conhece, precisam falar complicado para você achar que ele é mais inteligente que você. Então, muita gente precisa que você não domine esses conceitos para que ele possa vender, bater meta e ganhar as comissões dele. Então, hoje, eu acho que vocês já estão dando um passo enorme, já estão aprendendo aqui vários produtos, né, que eu imagino que alguns de vocês não sabiam tudo isso, já estão vendo aonde não errar, porque isso aí custa caro e errar com dinheiro é uma coisa muito dolorosa, mas se vocês quiserem ir, né, aprofundar aqui para aprender a fundo, né, hoje eu tenho 1 hora aqui, né, eu vou passar os bônus para vocês, os 5 passos para começar a investir, mas se você viu aqui esse produto, já viu que isso vai fazer grande diferença, tá vendo o impacto, né, de começar a investir, quanto que esse conhecimento pode ser rentável para você, o IFL, a gente combinou uma parceria aqui para realmente viabilizar para quem quiser e tiver interesse de fazer o curso que chama Financial Master. Esse Financial Master vai ser para quem?
Jovem que tiver entre 17 e 29 anos pode participar. Quer entender melhor o funcionamento do mercado financeiro, quer aprender quais são as opções que você tem aí para investir a fundo de renda fixa e renda variável, quanto que é a rentabilidade, quanto que paga de imposto, qual que é o certo, como montar sua carteira, onde que eu devo, o que eu devo comparar com o outro, quais são os riscos reais de cada um dos investimentos e qual que é a melhor carteira para você. Você conseguir sentar com o assessor de investimento, o gerente de investimento, poder criticar, poder entender o que ele está falando para não cair em cilada. Se você se enquadra dentro dessas características, o curso Master é um programa que vai ser baseado, né, em 4 etapas, que vai desde o funcionamento de finanças. Não adianta eu vender produto, te falar só de produto de investimento. A gente precisa entender a base da economia, você precisa entender a fundo o funcionamento da Selic, porque ela impacta todos os outros investimentos, a inflação, o tripé de ouro, a lógica da oferta e demanda, que é base para o mercado financeiro. A etapa 2, que são os investimentos em renda fixa, e aí aqui eu falando 5 minutos, 10 minutos sobre o produto de renda fixa. No curso a gente realmente aprofunda e fala horas de cada um, detalha cada um desses produtos. Investimentos em renda variável também entrando a fundo em cada uma dessas estratégias, qual que é a tributação, qual que é a liquidez, qual que é a vantagem e desvantagem. E na última etapa, conceitos de diversificação e correlação para que você consiga montar a sua carteira de investimento realmente entendendo esses conceitos aqui. No final do curso, essa sopa de letrinhas aqui, ETF, CDI, IPCA, rating e tal, que às vezes soam hoje um pouco mais estranhos, hoje eu espero que você já esteja dando um primeiro passo, mas que você realmente domine isso aqui e fala, poxa, isso aqui para mim é super tranquilo, entendi perfeitamente isso aqui. E o curso todo é baseado em exemplos práticos, em dinâmicas práticas, com uma linguagem super simples e acessível, né? Então, é analisando notícia, é olhando agências, é sugestão de sites que vocês possam consultar para ver a inflação real, acompanhar a Selic, montar carteira. E acessando o curso Master, ele é uma vantagem que a gente conversou, que eu acredito que é a melhor solução para vocês aí que têm uma vida super atribulada, 1 milhão de compromissos, de faculdade, estágio, estão no momento de vida atribulado. Ele é um curso com 48 aulas, 100% online, é uma plataforma que você assiste, faz na hora que você quiser, mas com um suporte super de acompanhamento. Aqui a gente não é uma empresa de alta escala, a gente dá cursos privados, então a gente tem um acompanhamento independente de você estar fazendo um curso gravado, você vai ter um acompanhamento individualizado. A gente vai estar sempre vendo se fez, não fez, vai ter dúvidas online do canal de chat, WhatsApp, que você pode tirar, você vai ter atividades para praticar, então não é só assistir aulas, também vai ter que fazer aula. A gente tem masterclasses ao longo, você vai ter apostila, vai ter certificado de conclusão, você vai ter acesso a tudo isso aqui comprando o curso Financial Master e por esse QR Code você vai bater aí, eu vou mandar também o link aqui embaixo aqui para vocês acessarem, para quem quiser, somente até amanhã, quarta-feira, aí, porque às vezes alguém ainda precisa de um tempinho para acabar de tomar a decisão, mas é um bônus aqui que é só para membros do IFL, são 12 parcelas de R$160, mas se você comprar até amanhã, valendo só até amanhã, R$23,59, está válido aí, IFL 10, é um código de cupom de desconto que você vai ter mais 10% em cima desse valor. Além disso, você vai ganhar um livro, O Jeito Buffett de Investir. Vocês já viram que eu sou super fã do Warren Buffett, e esse livro é uma bíblia mesmo. E além disso, fala assim, mas eu não sei se eu vou gostar da linguagem, eu não sei se eu vou ter tempo, se vai dar certo. Não tem problema nenhum, você pode comprar. Deu 7 dias, você não viu a primeira aula, não gostou e tal, não, viu que não vai continuar, cancela. Não tem nenhum tipo de custo, 100% do seu dinheiro é reembolsado, cancelado, sem custo nenhum. Então, realmente, para quem gostou do tema e quer se aprofundar, tá aí disponível essa super promoção junto com o IFL. E agora eu vou para o bônus que eu falei com vocês, que eu quero mostrar os 5 passos finais e te mostrar os produtos que são taxas de referência para você começar a investir, tá? Prometo que eu não vou demorar muito mais. Então, os 5 passos que você precisa seguir é fácil. Bora começar? Então, o primeiro passo é escolher o banco. E aí você pode se perguntar, tá bom, Luciano, vou escolher meu banco, mas qual que é o melhor banco ou corretora? Eu fico perdida, XP, BTG e tal. E aí, para isso, eu preciso te explicar um pouquinho, 1 minuto, o funcionamento do mercado financeiro.
Antes de falar do mercado financeiro, vamos pensar em supermercado aqui, que é bem fácil. Então, hoje tem essa loja aqui, né, dia, você vai lá e você só encontra produtos do dia, certo? Então, sabonete é dia, shampoo é dia, pão é dia, e isso é mais ou menos como era o nosso mercado financeiro. Então, antigamente, né, você ia no Itaú, só tinha produto do Itaú, Bradesco só tinha produto no Bradesco, e assim sucessivamente. Então, os clientes acreditam que para eu acessar produtos de outros bancos, eu preciso abrir contas em outros bancos, mas o mercado mudou. Isso não existe mais. Então, se antigamente, né, eu tinha no Itaú, eu tinha produto do CDB do Itaú, fundos do Itaú, hoje não é mais assim. Hoje, os bancos, as corretoras viraram tipo um super nosso, ou supermercado multimarcas, né? Aqui a analogia não é mais uma marca própria. Então, você vai no supermercado, ou na corretora, ou no banco, e ele vai ser simplesmente o meio que você vai acessar produtos de outras marcas. Então, ele é só realmente ali o shopping. Então, por exemplo, o BTG, XP, Inter aqui, mas várias outras plataformas, elas têm diversos produtos cadastrados. Então, dentro do BTG, você vai achar CDB de outros bancos, fundos de outros bancos. Você vai acessar os fundos imobiliários através do home broker. Então, você vai ter ali diversos fundos e produtos cadastrados. Falando um pouquinho dos fundos, né, que são as gestoras aí, que tem diversas categorias, eu falei hoje dos fundos de ações, mas você tem diversas categorias de fundos, são as gestoras ou assets aqui do Brasil. E hoje a gente tem diversas assets, que são as casas, né, são as empresas que montam os fundos de investimento, fazem as escolhas ali para entregar, e o BTG, a XP, o Inter distribuem isso, como se fosse as gestoras são a OMO, as empresas de IP e tudo, e elas vão distribuir em vários supermercados. Então, você vai encontrar o mesmo fundo em várias plataformas. Todos os fundos estão em todas as plataformas? Não. Mas grandes, por exemplo, a XP e o BTG que eu citei, são hoje as maiores os maiores bancos aí e corretoras do Brasil. Então, o Super Nosso ou supermercado multimarca passa a ser o seu banco e sua corretora, onde você vai lá escolher o seu produto, né, seja ele CDB, seja ele fundo de várias assets. Então, onde aplicar não faz muita diferença, faz diferença às vezes a taxa, né, que o banco vai te cobrar e tudo, mas se escolhendo bancos digitais e tal, todos eles hoje são muito competitivos. Então, esse é o passo 1. Escolher o seu corretor, entender o que você vai achar lá. O segundo passo, gente, que é fundamental aí para principalmente quem está no momento de início de vida, né, organizando suas finanças, é montar sua reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É aquele dinheiro pro imprevisto. A melhor palavra para resumir a reserva de emergência é imprevisto. Então, você vai pegar ali o primeiro dinheiro que você começar a poupar, você vai colocar numa reserva de emergência, que são produtos de liquidez, já vou te mostrar algumas opções. E você vai escolher, colocar ali entre 3 a 6 meses do seu custo de vida. E aí você vai deixar aquele dinheiro reservado se acontecer algum problema. O que é dinheiro de reserva de emergência? Bati meu carro, fui mandado embora do emprego, alguma coisa que você não estava esperando, que aconteceu na sua vida, e aí você vai ter esse dinheiro que vai salvar aquele momento ali. Reserva de emergência não é para festa de final de ano, não é para roupa nova, não é para esse tipo de coisa, não. Então, segundo passo para começar a investir, monta a reserva de emergência. Terceiro passo, anota essas letrinhas. Lembra que eu te falei de anotar aí? Talvez isso aí vale um ponto de atenção, que é essas 4 letras você precisa analisar na hora de montar sua carteira. Não existe a melhor carteira. Luciana, me passa onde que eu invisto? Quais são as melhores opções de produto? Não existe. Depende de você. Depende do seu perfil de risco. Você é uma pessoa mais arriscada? Gosta mais de risco, menos de risco? Qual que é o seu nível de perfil de risco? Segundo ponto, momento de vida que você está. Ah, não, eu estou num momento de vida super tranquilo, eu moro com meus pais, eu tenho toda uma segurança e tudo. Talvez você pode arriscar mais. Estou novo, estou colocando dinheiro. Não, eu já estou com filho, eu não estou com um momento de vida que eu preciso de prover para o meu filho, então tenho gastos fixos preocupantes. Então, depende de que momento de vida que você está. O terceiro aspecto é patrimônio. Então, eu vou investir aqui 10 mil, mas eu já tenho mais alguma coisa? Ou esse é o único dinheiro, o meu único patrimônio. Então, se aquilo ali é o único dinheiro que você tem, talvez tenha que tomar menos risco. Mas se aquele dinheiro que você tem, mas você tem um imóvel, um carro, uma casa, não sei o quê, talvez você pode diversificar um pouco mais naquela carteira.
E por último, e talvez o mais importante, é o objetivo. Para que você vai usar aquele dinheiro? É para daqui 3 anos viajar? É para daqui 10 anos poder morar fora? É para comprar um carro? Qual que é o período que você vai precisar? Qual que é a liquidez que você vai precisar daquele dinheiro? E isso faz toda a diferença na hora de você escolher as opções de produto de investimento. O passo 4, esse tripé de ouro, para mim, ele é fundamental e eu uso ele, inclusive, para as tomadas de decisões da minha vida, aqui, sendo bem sincera. Por quê? Risco, retorno e liquidez. Aqui, para investimento, é lógico que eu sempre vou analisar o risco e retorno, mas às vezes na minha vida também. Então, assim, eu vou fazer uma viagem, vale a pena ir de ônibus menos seguro e pagar mais barato? Não, não vale. Ah, vou gastar quanto tempo? É minha liquidez. Então, essa lógica de risco, retorno e liquidez pode aplicar para a vida de vocês, mas aqui falando dos investimentos, né, fundamental. Então, eu vou montar uma carteira de investimento, vou começar os investimentos, eu tenho que entender qual que é o nível de risco. Então, Bitcoin, será que vale a pena? Talvez valha, quer pôr uma pitada, coloca, mas eu não posso pôr 100% do meu dinheiro em algo extremamente arriscado, sem nenhuma garantia de retorno. Então, tem que sempre equalizar essa lógica do risco, retorno, liquidez nas suas tomadas de decisões. E aqui, por último, né, que eu coloquei aqui uma lista de alguns produtos que vão mostrar exatamente aquilo que a gente falou da carteira, né, desses 5 passos aí que eu te falei da montagem de carteira. Aqui, quem quiser, né, pode mandar lá no WhatsApp, no WhatsApp no final 5.000, que é o gestor do grupo lá, para quem está lá no grupo de WhatsApp. Eu vou mandar essa lista para vocês, mas basicamente aqui eu tenho 2 opções para quem quer colocar o dinheiro na reserva de emergência ou precisa de um investimento com altíssima liquidez. Um Tesouro Selic, né, que é um título do governo que estaria pagando hoje Selic, é uma ótima opção. E uma outra opção seria, por exemplo, um CDB do Inter, aqui nesse caso que eu peguei, eu estava na plataforma do Inter, pagando 102% do CDI. Então, o Banco Inter, que é um banco de bom nível de risco, está pagando 102% do CDI para eu colocar meu dinheiro e ter toda essa disponibilidade. Então, aqui é uma referência. Se você tiver um banco que estiver te pagando 80% do CDI, por exemplo, você deve procurar outra opção, tá muito pouco. E aqui algumas opções que não são para reserva de emergência, tá? Aqui embaixo de verdinho, que tá para reserva, não para reserva, tá faltando um não aqui, desculpa. Que é a LCI, por exemplo, 90% CDI, LCI 80% CDI, todas essas do Banco Inter, tá vendo? Então, qual que é o meu risco? Banco Inter. Essas aqui eu não tenho liquidez, mas elas têm uma rentabilidade melhor. Olha, Luciana, como assim? 86% é melhor que 102%? LCI não tem imposto de renda e CDB tem. Então, essa LCI de 86%, 91%, tem uma taxa equivalente superior a 102% do CDI. Então, aqui eu colocaria por um prazo, né, de 3 meses ou 60 ou 6 meses, mas eu teria um retorno líquido. Essa taxa 91% já é líquido de imposto de renda, porque a LCI é isenta para pessoas físicas, né? Agora, tem LCI pagando IPCA mais 4,7%. É uma boa taxa? É uma boa taxa, mas eu vou ser sincera, eu não conheço essa empresa, essa companhia hipotecária aqui. Então, você tem que olhar o nível de risco dela, porque o seu risco é ficar com esse dinheiro 720 dias nessa empresa. Será que ela vai te pagar? Qual que é o nível dela de te pagar? Então, você tem que avaliar o risco do devedor, né? Quem você está colocando dinheiro. Agora, o próprio Inter, tá vendo? A hora que eu colocar lá, não, eu não preciso desse dinheiro nos próximos 6 meses, eu já conseguiria uma rentabilidade melhor, de 105% CDI contra 102%. Então, se eu não precisar da liquidez, faz sentido o risco retorno de liquidez. Quanto eu estiver abrindo mão da liquidez, vai aumentar o retorno do meu investimento, né? Outra referência que eu quis colocar aqui foi o CDB do BMG, pagando IPCA mais 6,55, né? E o Tesouro IPCA, porque aqui a gente falou do Tesouro Selic, que é ideal para opções, né, para reserva de emergência, mas eu tenho também outros tipos de título do Tesouro, e aqui eu coloquei o Tesouro IPCA+, que está pagando IPCA mais 6,13, cada dia muda um pouquinho essas taxas, mas aqui é uma referência. Os prazos também desse título são um pouco mais longos, então não é ideal para você resgatar no meio do caminho, mas títulos do governo pagando inflação mais 6%, ou seja, o juros real que você está recebendo é de 6,13 aqui, é uma bela rentabilidade para você estar no risco do governo aqui, tá? Não são recomendações de investimento, mas são taxas de referência. Então, olha aí no seu banco, se você tiver uma taxa muito diferente, muito abaixo disso aqui, você tem que pegar essa métrica do risco. Então, você pode olhar aí outras opções, mudar de instituição financeira para procurar outras opções.
E o último e quinto passo que eu queria colocar aqui é cuidado com assessores de investimento. No final do dia, existe conflito de interesse. Não é porque o cara é legal, não é porque ele é seu amigo, que ele vai te indicar. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente está no mercado em que o modelo de investimento é por assessores de investimento, que são ou gerentes de banco e tal, que podem ser pessoas muito bacanas, muito legais, mas eles recebem uma comissão dentro do que eles vendem. Então, é mais ou menos um vendedor de loja e às vezes ele pode estar te indicando alguma coisa que não é o melhor para a sua carteira de investimentos, não é o melhor para o seu objetivo. Então, você precisa ser dono para não, talvez você não vai dominar o mercado financeiro, mas você sabe fazer a pergunta certa para saber se ele está te indicando alguma coisa que não é coerente. Então, muito cuidado com isso, para que vocês viram quanto custa caro investir mal, o quanto pode estar te custando cair na mão de um assessor sem conhecimento do outro lado. E eu já quero agradecer aqui a paciência de vocês, muito obrigada aí para quem ficou até o final. Espero realmente ter agregado, ter feito a diferença, e já conseguirem aí realmente mudar de nível e começar a despertar para o tema que é tão importante. Mas se você realmente viu como que isso aqui é fundamental e é um divisor de águas que vai mudar o jogo aí na sua vida financeira e que você precisa começar desde agora, não deixa de acessar o QR Code, não deixa de clicar aqui no link, porque isso vai fazer toda a diferença. É só entrar aí agora e você vai ter essa condição com todos esses bônus aí exclusivos pro IFL. Qualquer dúvida aí, para quem tiver qualquer dúvida, a gente vai estar respondendo no WhatsApp, pode mandar mensagem lá direto, porque é mais fácil da gente se comunicar, para não me alongar aqui, né? Não ficar, para quem já me aguentou aqui muito tempo, mas qualquer dúvida, a gente está lá e eu espero realmente que vocês façam a escolha certa, realmente decidam fazer os investimentos, aprender sobre isso, porque eu tenho certeza que para vocês, principalmente que são novos e são divisor de águas, isso vai fazer uma grande diferença lá na frente. Gente, boa noite, muito obrigada a todos aí, vocês. Espero revê-los aí em visitas, novos encontros e desde já me coloco à disposição aqui. A Financial é super parceira do IFL. De novo, agradecer a oportunidade do IFL aí pelo convite, né, para fazer o evento junto com vocês. E realmente dei o meu melhor, tentei passar o máximo que eu podia de conhecimento aqui para vocês para mudar a chave, porque esse conhecimento realmente muda vidas, é a hora mais rentável aí que você poderia ter tido colocando em prática e tomando as decisões certas, viu? Gente, boa noite a todos, boa noite, obrigada e qualquer coisa nos chamem no WhatsApp, tá bom? Um abração, boa noite.